O narcisista teme quem conhece a própria identidade em Cristo. C.S. Lewis. Você já percebeu como certas pessoas parecem se incomodar profundamente quando você começa a descobrir quem realmente é em Cristo? Já notou como, ao dar passos firmes em direção à sua liberdade e identidade, surgem vozes tentando minar sua confiança, questionar suas escolhas e até mesmo sabotar seu crescimento? O narcisista teme, sim, quem conhece a própria identidade em Cristo. E este é um dos maiores segredos espirituais para se libertar do ciclo de manipulação e abuso. Saber quem você é, de quem você é e para que você foi chamado. Imagine o seguinte: você compartilha um sonho, uma conquista, ou simplesmente começa a viver com mais autonomia e alegria. De repente, aquela pessoa que sempre quis controlar suas decisões começa a lançar dúvidas, críticas veladas, ou até mesmo a dizer que você não teria chegado ali sem a ajuda dela. O objetivo? Fazer você acreditar que não é capaz, que não pode caminhar sozinho, que precisa permanecer sob o domínio dela. Esse é o mecanismo clássico do narcisismo. Manter você pequeno para que o controle deles pareça indispensável. Mas a palavra de Deus nos revela uma verdade libertadora. Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor daquele que está sem forças. Isaías 40, 29. Não se trata de provar ao manipulador que ele está errado, mas de viver na verdade de quem Deus diz que você é. O Espírito Santo nos capacita a discernir o que edifica do que destrói. Deus não nos chamou para viver sob a sombra da manipulação ou do controle, mas para uma vida de poder, amor e domínio próprio. Quando Jesus foi confrontado por aqueles que tentavam manipulá-lo, ele respondeu com sabedoria e firmeza, sempre seguro de sua identidade como Filho de Deus. D.C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, faz uma reflexão poderosa sobre o coração daqueles que buscam controlar. Que monótonos e semelhantes têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, mas quão gloriosamente diferentes são os santos. O narcisista teme a sua independência porque ela revela os limites do poder dele. Sua liberdade, sua capacidade de crescer e prosperar sem depender do controle alheio é uma ameaça direta ao sistema de manipulação que ele construiu. O maior medo do narcisista é ver você florescendo no propósito que Deus te deu. Ele não celebra seu crescimento, pelo contrário, sente-se ameaçado por ele. Em vez de encorajar sua independência, ele tenta sabotá-la sutilmente. É como na fábula da águia e do rouxinol. O rouxinol, incapaz de voar alto sozinho, sobe nas costas da águia e se gaba de quão longe conseguiu ir, sem esforço próprio. Assim também, nos relacionamentos tóxicos, o narcisista tenta se apropriar do seu voo, da sua conquista, para manter você dependente. A verdade é que você não foi criado para viver em medo, sob domínio ou como uma sombra do que realmente é. O Espírito de Deus em você é mais forte do que qualquer força manipuladora. Você é filho do Deus Altíssimo, chamado para crescer, prosperar e frutificar abundantemente. Deixe que Deus corte as videiras emaranhadas do controle e da insegurança e veja como Ele traz nova vida à sua alma. O narcisista teme quem conhece a própria identidade em Cristo, porque essa identidade é inabalável. Não depende de elogios, nem de aprovações, nem do controle de ninguém. É uma identidade firmada no amor incondicional de Deus, na obra consumada de Cristo e no poder do Espírito Santo. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos como essa verdade pode transformar sua vida, libertar sua mente e restaurar sua esperança. Prepare-se para descobrir como a verdadeira identidade em Cristo é o caminho para a liberdade e o antídoto contra toda manipulação. Como diz a Escritura,
Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Que essa jornada de hoje seja um divisor de águas para você. É fundamental entender como a questão da identidade se manifesta na vida das pessoas e por que ela se torna um ponto de ameaça para quem deseja exercer controle, como o narcisista. No cotidiano, a crise de identidade é um fenômeno recorrente. Muitas pessoas crescem ouvindo que precisam se encaixar em padrões, agradar a todos, ou buscar validação em conquistas, status ou até mesmo em relacionamentos. Esse terreno fértil de insegurança é onde o narcisista prospera. Ele percebe as dúvidas, as brechas emocionais e usa isso para manipular, minar a autoconfiança e manter o outro dependente de sua aprovação. O narcisista não teme apenas a autossuficiência material, mas principalmente a autossuficiência espiritual. Aquela que nasce do entendimento de quem somos em Cristo. C.S. Lewis aborda de forma magistral a tensão entre individualismo e coletivismo. Em sua visão, a verdadeira identidade não é construída apenas a partir de nossos sentimentos ou desejos, nem tampouco é diluída num coletivo impessoal. Lewis afirma que a solução para as consequências letais do individualismo solitário e do coletivismo massificante é a vida cristã autêntica. Ele escreve: o cristão não é chamado ao individualismo, mas para ser membro do corpo místico. Partes essencialmente diferentes e complementares entre si, que diferem tanto na estrutura quanto na função. Ou seja, cada pessoa tem um papel único e insubstituível no corpo de Cristo. Mas essa singularidade só floresce quando está ligada à fonte verdadeira, Jesus. No contexto bíblico, vemos exemplos claros de pessoas que descobriram sua identidade em Deus e, por isso, se tornaram ameaças para sistemas de opressão. Moisés, por exemplo, era alguém inseguro, mas ao entender seu chamado, tornou-se um libertador, enfrentando o maior império de sua época. Davi, mesmo sendo o menor da casa de Jessé, foi ungido rei porque Deus via seu coração. E Jesus, ao afirmar, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", confrontou diretamente as estruturas religiosas e políticas que tentavam controlar o povo. Todos eles foram perseguidos, não por serem rebeldes, mas por saberem quem eram em Deus. Nos dia a dia, a manipulação narcisista se manifesta em pequenas e grandes atitudes, críticas constantes, tentativas de isolar a vítima, distorção da realidade e até mesmo o uso da religião como ferramenta de controle. O narcisista teme quem conhece a própria identidade em Cristo porque perde o poder de manipular. Uma pessoa firmada em sua identidade não se abala com chantagens emocionais, não se sente culpada por dizer não e não cede à pressão de abandonar seus valores para agradar. Ela entende que sua aceitação e valor vêm de Deus, não das opiniões alheias. Lewis também nos lembra que a verdadeira identidade não é algo que criamos sozinhos, mas que nos é dada à medida que nos unimos a Cristo. Ele diz: a individualidade inicial é apenas uma paródia, uma sombra desta. A verdadeira identidade nos vai sendo dada ao assumirmos diariamente na vida da igreja o lugar na estrutura do cosmos eterno para o qual fomos desenhados. Ou seja, somos como blocos de mármore sendo lapidados por Deus. E só encontramos nosso formato verdadeiro quando permitimos esse processo. No contexto histórico, vemos que regimes totalitários e sistemas opressores sempre buscaram suprimir a identidade individual e coletiva dos povos. O mesmo acontece em microescala nos relacionamentos abusivos. O narcisista tenta apagar a identidade do outro para que ele não ameace seu domínio.
Mas o cristianismo oferece o caminho oposto. Ao nos rendermos a Cristo, recebemos uma identidade firme, eterna e inabalável. Como diz o Apocalipse, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e, igualmente, escreverei nele o meu novo nome. No cotidiano, esse chamado à identidade em Cristo se traduz em atitudes práticas, coragem para romper ciclos de abuso, sabedoria para discernir relacionamentos tóxicos e humildade para buscar ajuda quando necessário. A fé cristã não nos isola, mas nos insere em uma comunidade onde cada um é valioso e insubstituível, onde a liberdade não é ausência de limites, mas viver o propósito para o qual fomos criados. Por fim, o maior desafio é justamente esse: não permitir que as vozes externas, sejam de narcisistas, de sistemas opressores ou das próprias inseguranças, definam quem somos. Nossa identidade é um presente de Deus, lapidado no corpo de Cristo e fortalecido pela comunhão com Ele e com os irmãos. Quando essa verdade se torna viva em nós, nos tornamos de fato livres. Precisamos mergulhar nos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos e nas reflexões de C.S. Lewis para compreender como a fé e o discernimento são armas poderosas na superação do abuso narcisista. Jesus, em sua vida e ministério, foi o exemplo supremo de alguém que conhecia perfeitamente sua identidade. Ele nunca permitiu que as opiniões, ameaças ou manipulações dos líderes religiosos ou do povo definissem quem ele era ou o que deveria fazer. Quando tentaram apedrejá-lo, ele passou pelo meio da multidão e seguiu seu caminho. Lucas 4:30. Quando tentaram fazê-lo rei à força, ele se retirou para orar. João 6:15. Jesus sabia que sua missão vinha do Pai e que seu valor não estava nas mãos dos homens, mas no amor incondicional de Deus. O apóstolo Paulo, que também enfrentou oposição, perseguição e tentativas de manipulação, escreveu: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Paulo sabia que a força para resistir ao abuso e à manipulação não vinha de si mesmo, mas do Espírito Santo. Ele exortava os cristãos a renovarem a mente, a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados pela verdade do Evangelho. Romanos 12:2. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, nos alerta sobre as sutilezas do inimigo em minar nossa identidade. Ele escreve pela voz do demônio instrutor: o truque é mantê-los preocupados com o que os outros pensam, não com o que Deus pensa. Essa é a armadilha do narcisista: fazer você se preocupar mais com a aprovação dele do que com a de Deus. O antídoto é simples, mas profundo. Buscar diariamente a presença de Deus, ouvir sua voz e firmar-se na verdade do Evangelho. A solução espiritual começa com o reconhecimento de que você é amado, aceito e escolhido por Deus. Em Efésios 1:4-5, Paulo afirma: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Essa verdade destrói a base do controle narcisista, pois revela que nosso valor não depende de ninguém, exceto do próprio Deus. O discernimento espiritual é outra arma fundamental. Jesus nos ensinou a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Isso significa que devemos ser sensíveis ao Espírito Santo para perceber quando estamos sendo manipulados e, ao mesmo tempo, manter a pureza e a integridade do nosso coração. O discernimento nos ajuda a identificar padrões de abuso, a não cair em armadilhas emocionais
e a buscar ajuda quando necessário. Na prática, como lidar com o narcisista à luz da fé? Primeiro, estabeleça limites claros. Jesus ensinou sobre o sim, sim, não, não. Mateus 5,37, mostrando que a clareza e a honestidade são fundamentais. Não se sinta culpado por proteger sua saúde emocional e espiritual. Segundo, busque apoio em pessoas maduras na fé, que possam orar com você, aconselhar e ajudar a enxergar o que muitas vezes fica oculto em meio à manipulação. Terceiro, alimente sua mente e coração com a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a verdade, menos espaço há para as mentiras do narcisista. C.S. Lewis também nos lembra que, ao nos aproximarmos de Cristo, encontramos nossa verdadeira identidade. O mais verdadeiro de si mesmo só pode ser encontrado ao se entregar a Cristo. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Isso significa que a cura e a libertação do abuso não vem de lutar contra o narcisista, mas de se render ao amor de Deus e permitir que Ele restaure sua identidade. Por fim, pratique o perdão, não para justificar o abuso, mas para libertar seu coração do peso do ressentimento. Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem. Mateus 5:44. Não porque eles merecem, mas porque isso nos liberta. O perdão não é reconciliação forçada, mas um passo de fé para romper o ciclo de dor. A solução espiritual para vencer o medo do narcisista é, portanto, conhecer e viver sua identidade em Cristo, buscar discernimento, estabelecer limites, alimentar-se da palavra, buscar apoio e praticar o perdão. Assim, você se torna inabalável diante das manipulações e livre para viver o propósito para o qual Deus te chamou. Como viver essa verdade sobre o narcisista teme quem conhece a própria identidade em Cristo nos dias de hoje? A resposta está em atitudes práticas, escolhas diárias e uma postura de fé que transforma a teoria em vida real. Viver a identidade em Cristo não é um conceito abstrato, mas um chamado para ação, coragem e autenticidade. O primeiro passo é desenvolver uma rotina de intimidade com Deus. Isso significa separar tempo diariamente para oração, leitura da palavra e meditação. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Quando você se aproxima de Deus, começa a ouvir sua voz acima das vozes que tentam te manipular ou diminuir. É nesse lugar secreto que você recebe direção, consolo e força para resistir às investidas do narcisismo. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, buscava momentos de solitude para se fortalecer espiritualmente. Se ele fez isso, quanto mais nós precisamos. Outro ponto essencial é o autoconhecimento à luz da palavra. Muitas vezes, confundimos nossa identidade com aquilo que vivemos, ouvimos ou sofremos. Mas Deus nos chama a olhar para nós mesmos com os olhos dele, não com os olhos do mundo ou do abusador. Faça um exercício. Escreva quem você é em Cristo, usando versículos bíblicos como base. Leia em voz alta todos os dias. Isso fortalece sua mente contra as mentiras do narcisista e renova sua confiança. No convívio diário, pratique o estabelecimento de limites saudáveis. Dizer não é pecado, é proteção. Jesus não permitia que as pessoas invadissem seus limites emocionais ou espirituais. Ele sabia quando era hora de ensinar, curar, mas também quando era hora de se retirar. Não se sinta culpado por proteger sua saúde emocional. Lembre-se, amar o próximo não significa permitir abuso, mas sim agir com sabedoria e respeito, inclusive por si mesmo. Busque apoio em uma comunidade de fé. Compartilhar suas lutas com pessoas maduras espiritualmente pode ser libertador. Muitas
Vezes, o narcisista tenta isolar a vítima, fazendo-a acreditar que está sozinha. Mas a Bíblia nos ensina que somos membros uns dos outros. Romanos 12:5. A comunhão fortalece, traz encorajamento e nos ajuda a enxergar além das distorções do abuso. Evite erros comuns, como tentar mudar o narcisista com argumentos ou confrontos diretos. O narcisista raramente reconhece seus erros e confrontos diretos podem aumentar o abuso. Foque em sua própria transformação, em vez de tentar transformar o outro. Ore por ele, mas não se coloque em situações de risco emocional ou físico. Outro erro frequente é buscar aprovação em lugares errados. Lembre-se, sua identidade e valor vêm de Deus, não do reconhecimento humano. C.S. Lewis dizia: olhe para si mesmo e você não encontrará nada além de ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você o encontrará, e com Ele tudo o mais de que precisa. Mantenha seus olhos em Cristo e não nas críticas ou manipulações. Uma orientação prática é cultivar gratidão e alegria, mesmo em meio às lutas. O narcisista se alimenta da sua tristeza e insegurança, mas perde força quando você escolhe celebrar pequenas vitórias e confiar que Deus está no controle. A gratidão é uma arma poderosa contra o desânimo e a manipulação. Por fim, lembre-se da promessa de Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27:1. Essa verdade precisa ser vivida diariamente, não apenas declarada. Quando você crê e age com base nessa convicção, o medo perde o poder e a liberdade. Se torna realidade. Viver a identidade em Cristo é um processo, não um evento. Exige perseverança, humildade e fé. Mas a cada passo, você se torna mais forte, mais livre e mais parecido com Jesus. E essa transformação é, sem dúvida, o que mais assusta o narcisista. Ver que você não depende mais dele, mas do Deus Todo-Poderoso, que te chamou para ser livre, inteiro e feliz. Chegamos ao final dessa reflexão e quero deixar uma mensagem de esperança e força para o seu coração. Talvez você esteja no meio da batalha, sentindo o peso das palavras e atitudes de quem tenta te controlar. Talvez já tenha dado os primeiros passos rumo à liberdade, mas ainda sente medo ou insegurança. Ou, quem sabe, já venceu esse ciclo e hoje caminha com confiança, olhando para trás apenas para testemunhar o quanto Deus foi fiel. A verdade é que, ao descobrir sua identidade em Cristo, você se torna inabalável. Não é orgulho, não é arrogância, é certeza de que você foi criado, amado e chamado por um Deus que não falha. O narcisista pode tentar te prender com mentiras, mas a verdade de Deus quebra todas as correntes. Como escreveu C.S. Lewis, a humildade verdadeira não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Quando você se vê pelos olhos de Deus, o medo perde espaço e a coragem floresce. Não desista de buscar esse conhecimento, de se fortalecer na fé e de trilhar o caminho da liberdade. Cada passo é uma vitória. Cada escolha de permanecer firme é uma semente de esperança para você e para outros que também lutam. Compartilhe sua história, pois seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa para sair da escuridão. Se você já venceu, conte aqui nos comentários para fortalecer a esperança dos que ainda estão lutando. Se está no processo, não tenha vergonha de pedir ajuda e de encorajar quem está ao seu lado. Agora quero te convidar. O que mais te marcou nessa reflexão? Você já viveu algo parecido? Está conseguindo romper com o ciclo de manipulação? Deixe seu comentário. Dê coragem a alguém que precisa ouvir que é possível vencer. E não se esqueça de seguir o canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e sua identidade.
Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis.